Muito bem, vamos então para a segunda parte do nosso Ministério de Acolhimento. Como eu disse na primeira parte, é um ministério extremamente necessário na vida da igreja e que cada igreja que deseja fazer com que os seus convidados, os seus visitantes retornem e invistam nesse ministério para que você possa ter uma igreja onde as pessoas tenham prazer de estar e vontade de voltar, tá bom? Ok, nessa segunda parte, então, vamos entrar na questão prática de como deve funcionar esse ministério na igreja. A primeira coisa é identificar esse porteiro, esse acolhedor ou acolhedora. Primeiro, tem que ser uma pessoa que seja servo de Deus. Isso é importante, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas ele tem que ser servo da seara. Ou seja, a preocupação não é só a sua igreja, não é só aquela pessoa, é o reino de Deus que precisa crescer através de mais uma pessoa sendo conquistada. Mas também é servo da igreja, ele não está ali para fazer a sua vontade, ele não está ali para fazer o que ele quer, ele está ali para cooperar com os demais, para que a igreja do Senhor cresça. E ele é servo também do necessitado, daquela pessoa. Ele tem que entender que ele não é aquela pessoa que está ali para servi-lo ou ela veio para a igreja que quer, não. Ele está ali para servir aquela pessoa em tudo que ela necessitar. No momento em que entrou alguém na igreja, pela primeira vez, ou um visitante ou um convidado, o acolhedor agora tem que se sentir servo também daquela pessoa. Ok. Segunda coisa é que o porteiro, ele é um imitador de Jesus. Veja uma coisa interessante. Quando a gente começa a falar de porteiro como imitador de Jesus, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus não é o porteiro, ele é a porta. E se nós analisarmos João capítulo 10, não temos dúvida de interpretar que o porteiro é o Espírito Santo. Então, o que acontece quando existe um porteiro, um ministério do acolhimento na igreja? Esse porteiro é alguém cheio do Espírito Santo, realizando o ministério de Jesus para impedir que as pessoas deixem o aprisco sem retornar e sem se sentir parte dele. Entenderam a importância disso? Como que essas pessoas, elas têm que entender isso. Quando eu sou o porteiro, quando eu estou no ministério de acolhimento, eu estou fazendo a obra do Senhor, usado pelo Espírito Santo para agrupar as ovelhas do Senhor Jesus. Como deve funcionar, então, esse ministério na vida da igreja, na vida diária da igreja? Vamos a algumas dicas que eu quero passar para vocês. A primeira é que reúna-se com os participantes desse ministério sistematicamente. Não, faça desse ministério um programa na sua igreja, não é uma vez ou outra. Seja de 15 em 15 dias, seja uma vez por semana, seja uma vez por mês, mas que você tenha uma reunião sistemática com cada membro do ministério. Segundo, você também tem que fazer um discipulado ministerial. O que é isso? É ensinar as pessoas cada um desses passos que eu estou falando muito rápido para você. Então você vai ensinar, não é exigir, é ensinar e fazer junto, que essa é a melhor forma de ensinar através do discipulado ministerial. Depois você deve promover alguns retiros espirituais, dias na igreja, numa fazenda, num campo, numa casa acolhedora, para você ter um tempo de comunhão, para que eles entendam que um depende do outro, isso tem que estar em perfeita harmonia. Também é importante você se reunir com eles, com todas as pessoas que estão de plantão naquele culto, antes para vocês orarem, para vocês estarem juntos, abençoarem uns aos outros, trocarem algumas ideias e fortalecer a comunhão. Alguém me disse que o ideal seria meia hora antes, uma hora antes, para quando o povo chegar, não ver ninguém orando, mas que já está tudo organizado, abençoando os locais, orando. Alguns gostam de orar pelos bancos, ungir, enfim, cada um dentro da sua área, mas que isso seja feito antes do culto e antes das pessoas chegarem, tá bom? Na área funcional da igreja, nós temos então o retiro, a oração, e na área física. Primeira coisa, observar o funcionamento dos equipamentos, especialmente equipamentos de som.
que tudo seja harmônico, esteja um som ambiente, uma coisa agradável aos ouvidos, nada gritante, distribuição correta das caixas de som, nada só de frente, mas que especialmente de trás para frente, enfim, um ambiente gostoso que tem que existir na igreja. Cuidar das luzes, na hora que tiver a apagar por alguma encenação, alguma dramatização, púlpito, enfim, que o ministério cuide dessa parte. Além das luzes, agora estamos chegando no verão aqui no Brasil, cuidar dos ventiladores, ar-condicionado, janelas, enfim, para que o ambiente seja gostoso, que não haja calor demais, nem frio demais, mas que as pessoas possam observar essas particularidades para o ambiente ficar agradável. Além disso, acompanhar os necessitados que precisam de alguma ajuda especial, as pessoas mais idosas, ou que têm alguma dificuldade de locomoção, pessoas com crianças pequenas no colo. E o Ministério de Acolhimento acompanhar e ajudar essas pessoas, especialmente igrejas que têm escadaria ou difícil acesso, que o Ministério de Acolhimento possa facilitar a ida das pessoas ao banheiro, tomar uma água, etc. Quinto, cuidar para que as crianças não roubem a atenção durante o culto, que não deixe isso por conta dos pais, que eles, se já largaram para lá, não adianta você cobrar, levar para o pai, reclamar, não. O Ministério de Acolhimento vai cuidar dessas crianças, não vai deixar subi-las ao púlpito, não deixar lá na frente, cuidar delas, para que elas não roubem a atenção e que os pais também não se sintam mal na igreja, ou cobrados, ou insultados, enfim. Mas que o ministério cuide das crianças, porque delas é o reino de Deus. 6, manter os bancos, as cadeiras alinhadas, organizadas direitinho, porque senão dá ideia de bagunça. Você chega num lugar, as cadeiras todas espalhadas, tudo para lá, tudo para cá, e você fica pensando, poxa, o que está acontecendo? Né? Então, é hora de você chegar e falar, não, quero tudo alinhado, tudo direitinho, tudo bonitinho, tá bom? 7, assentar as pessoas da seguinte forma. Geralmente, o bom é assim, as crianças na lateral do púlpito, se houver a possibilidade, os membros da igreja nos primeiros bancos e os últimos bancos para os convidados e as pessoas que chegam, para se sentirem mais à vontade. Orienta isso à igreja, fala isso com a igreja, dá essa dica para as igrejas, para os membros da igreja. 8, manter lugar reservados para algumas pessoas, para visitantes ilustres, como líderes, pastores, enfim, para que a pessoa se sinta bem e a igreja aprenda a valorizar e a honrar os líderes. 9, manter os membros do Ministério do Acolhimento espalhados pelo salão, não ficar como se fosse aqueles leões de chácara de um restaurante ou de uma casa de show, não, espalha no meio, pode estar sentado mesmo, ou em pé, não importa, mas espalhados, para que não tenha que correr, uma emergência, entende? Então, espalhado pelo lugar para que evitar constrangimento. 10, em todas as portas, não é só na porta principal, mas em todas as portas, você ter pessoas ali. Se uma igreja tiver 3 portas, seriam as 3 portas com os porteiros, os ministérios de acolhimento, para evitar que entre e saia. E observar, especialmente adolescentes e crianças, é preciso que se observe e que cuide bem deles. 11, ser cordial, ser amigo, sorridente, alegre, uma pessoa de bom humor, uma pessoa que transmita a graça quando o outro chega, sabe? Isso é muito importante. Tem pessoas que ficam com aquela cara amarrada, aquele negócio, aquela postura. Não, seja alegre, seja pessoas de fácil trato, que possa agradar os que estão chegando, tá bom? 12, cumprimente, isso aqui é muito importante. Cumprimente as pessoas sempre com um sorriso nos lábios. Isso é muito importante. A pessoa vê se já dá um sorriso. Não é de zombaria, é sorrir de alegria. Segundo, um aperto de mão. Não vá logo abraçando, nada disso. Aperte a mão, braço esticado, homem ou mulher, não importa. Mas você procure abraçá-los. Isso é importante, um abraço carinhoso, afetivo, respeituoso, você abraça. Se a pessoa não te der liberdade de abraçar, não abraça, mas se der, você abraça tanto homens quanto mulheres com respeito, com carinho, e você está dizendo, seja bem-vindo, um aperto de mão, um abraço, e quando falar, olhe nos olhos. Alguém me mandou um vídeo interessante, um comentário dos meus vídeos, esse bicho só precisa olhar mais para a câmera.
É porque a minha câmera fica lateral e eu olho na meta, então parece que eu não estou olhando. Imagina que a pessoa sentiu falta disso, isso é importante. Todos gostam de ter pessoas olhando olho no olho. E o Ministério de Acolhimento faz isso com muita perfeição. Outra coisa, controle especialmente a saída de crianças e adolescentes. Como que eu controlo? Não é proibindo, é acompanhando. Onde for, eu vou atrás. Se for o banheiro, eu vou atrás. Se for lá fora, eu vou atrás. Aí a pessoa fala assim, onde você vai? Não, onde você for, eu vou. Mas porque eu sei andar, eu quero te acompanhar. Essa é minha função. Eu sou o acolhedor, eu sou o companheiro. Onde você for, eu vou, sem nenhum problema. Você tem toda a liberdade. Não proíba. A nossa função não é proibir, é acompanhar. Lembre-se sempre disso. Outra coisa importante, ajude o seu pastor a se livrar dos pegajosos. Nós, pastores, não podemos falar com o irmão, irmão, por favor, eu preciso falar com outras pessoas, eu tenho que falar com outras pessoas. Vocês sabem que tem pessoas que imediatamente após acabar o culto já vêm para o pastor. Quer contar um testemunho, quer contar uma experiência, quer pedir uma oração e impede que os outros se aproximem do pastor. E o pastor não sabe o que faz, porque qualquer atitude que ele tomar vai ser mal interpretada. Então é preciso que ele olhe para um irmão do acolhimento, basta um olhar, o irmão vem, tira de alguma forma, pastor, vem cá, preciso falar com o senhor, tem alguém que quer falar contigo, pede licença, tira, você estará ajudando o seu pastor a se livrar daqueles que são pegajosos, né? Que a gente tem muito disso. E vigie os carros das pessoas, sabe? Onde as pessoas estacionarem, cuide, tem alguém cuidando, porque nós temos 3 tipos de motoristas. Nós temos um motorista que é super preocupado, que não gosta que ninguém pare perto do carro dele, que ninguém ponha a mão no carro dele, e ele fica preocupado, e quem vai cuidar? Segundo, temos um motorista relaxado, que é aquele que deixa o carro em qualquer lugar, para na frente das garagens, cria problema com os vizinhos da igreja, cria situação constrangedora, pode ser multado, a igreja fica mal. E tem aquele outro que tanto faz como tanto fez, para ele é indiferente, ele larga a luz do carro acesa, a porta destrancada, coisas lá dentro. Então é importante que o Ministério de Acolhimento cuide dos carros, para que as pessoas que estão lá dentro saibam que o seu bem está sendo cuidado, está sendo bem cuidado por alguém que ama ao Senhor. Outra coisa interessante que a gente tem que pensar é manter os banheiros em excelentes condições de uso. Eu já fui à igreja que eu tive que ir ao banheiro e não tinha papel higiênico. Imagina. Eu já fui em algumas outras igrejas que o banheiro estava sujo. Enfim, a pessoa vai, ela precisa de se sentir bem. E é tão simples, alguém cuidando, verificando se está tudo em dia, se tem papel, se tem água fluindo, sabe? Cuidando disso. Isso é uma parte importante no acolhimento das pessoas que vão à igreja. Agora, na época do calor, principalmente, manter o bebedouro ou água disponível, água fresca, não água quente. Água fresca, água que possa matar a sede. Não tem nada pior do que você chegar num lugar sedento e não encontrar água para beber. O Ministério de Acolhimento se preocupa com todas essas coisas. Cuidar do berçário, com aquelas mães que vêm para amamentar, não é bom ficar amamentando em público. Ou trocar fralda de criança, ou tenha um berçário que funcione, que tenha lá algumas fraldas extras, que tenha alguns creminhos, coisas de criança que podem ser usadas para que as mães se sintam bem ao trazer seus bebês à igreja e tenham prazer em vir à igreja também. Nunca deixe as crianças sozinhas fora do templo, na rua, andando para lá e para cá, pode acontecer um acidente, alguma coisa que vai trazer uma má informação da igreja, os pais ficarem preocupados, conflitos entre crianças. Não permita que isso venha a acontecer. E observe o uso da cantina, que nunca funcione junto com os cultos, mas que tem horário próprio de começar, terminar, para que seja benefício para a igreja, tá bom? Bom, mais uma partezinha, eu vou dar uma pausa aqui para vocês e daqui a pouco a gente vai finalizar todas essas dicas para que você tenha um excelente ministério de acolhimento na sua igreja. Deus te abençoe, tá bom? Até daqui a pouquinho.